L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Vamos começar Na a página gravar. 23, Achasse aí? 1.2.2? É, isso mesmo. Convenientemente, Maneiro. produção desejante, produção social. E já está gravando até, por sinal. Então, Ah, maneiro. ficou por isso mesmo. Então, olá a todas, olá a todos. Estamos aqui no, acho que é o 8º episódio do Para Acabar com o Juízo, esse podcast especial de experimentação de leitura do Antiédipo, e hoje com um convidado mais que especial, o José Anésio. E aí, José Anésio, tudo bem com você? E aí, tudo jóia? Na medida do possível, melhor que impossível. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar o Zé Anésio aqui pelo que eu lembro dele. O Zé Anésio já foi parceiro do Violão Dionísio, um belo Giannini incrível de graduação. Já foi musicista do Conjunto Fezes Falantes. É um cara com cabelo muito bonito, um sorriso cativante. Se graduou junto comigo, né? A gente graduou junto em psicologia, não é? Lá na UFES. Sim. É isso, né? Muita alegria, cara. Entramos juntos e acabamos saindo juntos, né? Mesmo com todos os desvios de percurso de cada um. Essas loucuras da vida. Cada um desperiodizando de um jeito diferente, né, cara? E aí o Zé Anésio atualmente tem um canal no YouTube, né, Zé? Sim, um canal muito maluco que chama Raio-X dos Afetos. E, enfim, é um negócio muito doido. Nem eu tô convencido ainda de que aquilo faz sentido, apesar de na minha cabeça fazer, mas quando eu olho eu falo assim, cara, esse negócio é meio maluco. Né? E o que é bacana pra caramba pra mim, que é especial, é que o Zé foi um dos grandes parceiros, assim, do início e ao longo da graduação, de estudar, né, pensamento da diferença, de estudar esquizoanálise. Eu lembro que a gente fez grupo do... Lembrei de outra coisa boa pra sua biografia, cara, foi ator coadjuvante no curta Foucault no Banheiro, né, também um belíssimo... Verdade! O belíssimo Verdade. Mas que a gente fez grupo, né, do História da Sexualidade, do volume 1 do Mil Platôs, né, cara, a gente foi... Sim. Se hoje eu leio muito essas coisas, é muita da culpa de Zé Anésio aí. Uhum. Zé. E o processo dos Somos Corpos também, que eu participei um pouquinho assim, e participei picado em vários momentos diferentes, né, no iniciozinho ali. Acho que para mim foi bem fundamental também. É mesmo? Porra, bem que maneiro. Sim. Aquela graduação foi muito rica, né? A gente fez coisa maluca pra caralho. Uhum. Aqui, cara, te expliquei as regras, entre muitas aspas, do programa, né? Então vou botar o despertador aqui para meia horinha. Deu meia hora, acabou uma leitura. Deixa eu só... Legal. Essa é a parte mais difícil, que eu tenho que pensar quanto que dá, assim. Se agora são 10h30, 11 horas, são meia hora. Uhum. E aí, é isso. Partiu. Bora lá, então. Cara, a gente está na página 23 aí do PDF, né? 22. Eu vou lendo. A hora que você quiser interromper também, ou que eu quiser interromper, a gente vai conversando. Vamos ver o que sai disso. Ok. Beleza? E a gente está no tema do corpo sem órgãos. Eles tentando explicar aí o que eles estão achando que é o corpo sem órgãos aí, como essa camada da formação social. 1.2.2, produção desejante e produção social. Como a antiprodução se apropria das forças produtivas. Aí começa. Mas se quisermos ter uma ideia das forças ulteriores do corpo sem órgãos, no processo não interrompido, devemos passar por um paralelo entre a produção desejante e a produção social. O carro-chefe deles, né, cara? Ok. Esse chamblante aí, né? Tal paralelo é apenas fenomenológico. Não prejulga nem a natureza, nem a relação entre as duas produções, nem mesmo a questão de saber se há efetivamente duas produções. Isso aqui é... Ok. Vamos lá. Depois a gente comenta. Simplesmente... Eles estão dizendo que não estão preocupados com isso, é isso? Não, tô nem aí. Eu tô lendo o Antiédipo como grande... Não sei se você vai concordar, né? Você que é um apaixonado, é aficionado por Spinoza, mas um marxismo spinozano, né?
Eu acho que eles falam um pouco que a intenção era essa, né? Eu acho que a sacanagem é essa, né? Fazer essa... É trabalhar com as linhas como se fosse Spinoza, mas trazendo o conceito de produção do Marx para uma outra função, diferente da que o Marx estava tentando lá no Capital. Exatamente. Eu gosto até dessa termo linhas. Eles falam muito de linhas, né? O tempo todo, a linha de fuga, a linha molar, a linha molecular. E demorei muito tempo, e eles falam de produção, demorei muito tempo para associar não sei se é uma piada, se é uma sacada também, linha tem vários sentidos, mas é linha de produção, as linhas de produção, né? Eu nunca tinha feito essa sacada. Existem linhas de produção mais duras, mais maleáveis, linhas de produção de fuga. Sim. Em algum momento, falando de estratificação, o Guattari toca nesse assunto, mas eu não sei também até que ponto as linhas aqui têm a ver, já que a gente está falando do Spinoza, né, com a questão da geometria. É verdade, é verdade. E ele está preocupado com isso, né? Então como eu deduzo na geometria, né, do ponto para reta, eu tenho que verbalmente falar do que eu estou lidando ali no plano, no tridimensional. Eu estou trabalhando a geometria em palavras, eu estou usando esse método de apresentação. As linhas, até que ponto essas linhas não são linhas de uma geometria, né, de uma geometria do desejo? Sim, de uma geometria relacional, né? Da relação dos termos que definem os termos, né? Não é os termos que definem a relação, mas o contrário, né? Que aí é a coisa do encontro, né? Tudo espinosamente falando. Acho que eles vão abrir esse chablau aí. Fiquei feliz de você estar aqui hoje, que acho que vai ser bacana. Vamos lá. Gente. Legal. Bom, simplesmente as formas de produção social implicam também uma parada improdutiva e inegendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um corpo pleno determinado como sócios, que pode ser o corpo da terra, o corpo despótico e, então, o capital. Vamos avançando um pouquinho aí. Sim. Você tem um comentário aí? Eu fiquei ligeiramente perdido aqui. Eu estou tentando entender o ou então aqui. Porque pode ser essas coisas simultaneamente, né? Pode. Não é em um momento um e outro momento outro. Sim. Eu acho que o grande Paranauê, que é talvez tenha um quê de estruturalismo ainda no Antiédipo, é quando eles vão para a parte antropológica, para o terceiro capítulo, que é Selvagens, Bárbaros e Civilizados, eles vão pensar esses três corpos meio como distintos, quase que como se houvesse ruptura, sacou? Como se o corpo da terra houvesse a ruptura para o corpo despótico e, então, para o corpo do capital, né? E aí, no Mil Platôs, eles já entregam isso. Eles falam, não tem essa distinção, não. Tá tudo junto. São os nômades, os selvagens, os déspotas e o capital tá tudo junto, né? Não tem muito essa malucagem. Que eu acho que, para hoje... Falei. Não, qual é a minha questão aqui? Eu tenho menos intimidade com o texto do Antiédipo, né? O Mil Platôs, eu acho que eu mergulhei mais nele. E a impressão que eu tenho é meio que essa, de que essas coisas estão profundamente coexistindo, às vezes se sabotando mutuamente, mas coexistindo. E aqui me pareceu que eles estão colocando como coisas que ocupam momentos diferentes mesmo. Ou tomam uma forma ou tomam outra, mas eu não tenho certeza se é isso que eles queriam dizer. Eu acho que eles ficam sambando um pouco nessa sua interpretação mesmo, cara, porque eles vão falar dessa transformação do corpo sem órgãos como perfis de inscrição. Tendo primeiro a terra, que é a terra que produz o código, seja da colheita, da caça, até mesmo das dinâmicas de poder, assim. Depois o despótico, o corpo do déspota, que se confunde com Deus, e depois do capital. E o capital é o mais desterritorializado, né? Porque o capital cria valor para tudo, mas ao mesmo tempo é um valor flutuante de mercado, assim, muito doido, né? Mas que ao mesmo tempo é isso, né? Acho que nos dias de hoje a gente vê a insurgência de outras formas que não, sei lá, né? Que é como o capital dá conta de abarcar tudo isso, né? Formas muito violentas mesmo, né? Ele mesmo por si violento, mas ele consegue achar, como diria Guattari, né, arcaísmos ainda mais violentos, assim, de base nacionalista, de base racista, né? Que parecem não condizentes mais com essa produção, mas estão aí voltando o tempo todo, né? Hoje, nesse momento da minha vida, a minha hipótese sobre o que é o capital e o que ele se tornou é de que ele encontrou, eu vou chamar, numa visão muito marxista, né? vou chamar de sistemas estruturais, assim, o patriarcado e esse
sistema de evolução dos proto-racismos para uma superioridade da raça branca. Legal. Eu acho que ganha a forma que globalizou o racismo, né? E globalizou o racismo justamente porque essas três coisas foram se fundindo. Acho que cada um tinha uma função. Realmente, a hipótese de como eu tenho lido essas coisas, que difere um pouco da visão exata da tradição marxista, da visão exata da tradição aí no movimento negro, né, que também é diversa, mas de que cada um tinha uma coisa diferente a oferecer. O patriarcado, acho que ele já tinha começado a trazer uma lógica de divisão do trabalho através da divisão sexual, muito antes da gente ver consolidadas as primeiras formas, os primeiros modos de produção, né, que o Engels e Marx citam e tal, e o sistema racial que permite um tipo de legitimidade da dominação dos corpos, dos territórios, e o capital, eu acho que ele não teria conseguido tudo que ele conseguiu se expandir para todo o planeta, se tornar um fenômeno global, se não tivesse se fundido com essas duas, vamos chamar assim, outras estruturas. E eu falo outras estruturas muito entre aspas, porque eu acho que se trata de uma coisa só. O capital não é só o capital, né? Porra, eu acho genial, né? Porque tem essa primeira estrutura, concordo muito com você, eu tenho lido muito uma autora argentina, brasileira, né? Ela deu aula na UNB, que é a Rita Laura Segato, já ouviu falar? De nome, nunca li. É uma antropóloga bem maneira, cara. Ela fala exatamente dessa ligação, falando tipo que a primeira estrutura hierárquica de violência e de opressão é a do machismo, é a patriarcal, mas que vai servir de base para qualquer outra valorização, inclusive a racial, sacou? Então você pensar esse primeiro corte, que é um de gênero, né, fazer essa primeira divisão sexual do trabalho, e ela faz uma diferença que eu acho muito sagaz. Ela fala assim, existem patriarcados de baixa intensidade e de alta intensidade. Os de alta intensidade são os europeus pós-racialização. E esse que é o problema, sacou? Porque, tipo assim, você vai ver, tanto antropologicamente falando, na África, na Ásia, na América do Sul, já essa divisão sexual do trabalho. Mas não é uma divisão tão caxias quanto aquela que a Federici vai falar, lá da ascensão do capitalismo no medievo. Mas depois que vem o patriarcado de alta intensidade, que já é da propriedade, da raça, do homem de família, produtor e tal, quando vem para a América do Sul, é que pode, junto, se consolidar com a coisa de uma racialização, né? E aí o bagulho degringola e esses três fatores estão bem atracados mesmo. Eu curti essa diferenciação. No movimento negro, a gente tem um problema muito grande. Tem uma galera defende uma hipótese que eu, em absoluto, não concordo, que é a hipótese de que o patriarcado é uma invenção europeia dos brancos e que em África não existia patriarcado, contra das organizações matrilineares. No entanto, depende de como você depende do patriarcado, de como você define, o patriarcado, para você tentar afirmar isso, né? Não, boto fé. A Segato vai falar de uma história, e eu acho muito maneiro isso, uma pré-história patriarcal da humanidade. E ela tem quase uma ambição nietzschiana quando ela fala da superação do homem. É preciso superar essa pré-história patriarcal da humanidade. Que aí dá essa ideia, Poxa, que legal. Somos homens porque somos patriarcais, assim, homens, né, com H maiúsculo, ser da razão, achei muito maneiro isso. Sim. Posso, antes da gente prosseguir, só trazer mais 2 comentáriozinhos rapidinho? Por favor. Um é que o Clóvis Moura é um sociólogo brasileiro que estuda a questão negra, né? Estudou a questão negra. Ele também vai falar do racismo moderno em relação ao que ele chama de proto-racismo, ou seja, as formas de discriminação racial pré-capitalistas e que vão tomar outra forma com o racismo moderno, né? Que primeiro religioso, depois científico, pseudocientífico, vai vir justificar a colonização, o processo colonialista através dessa distinção racial. E o outro é que quando aparece o termo pré-história aí na tua fala, né, na verdade na fala da Segato, né? É isso. É dela. Em algum momento, o Marx diz que nós estamos na pré-história da humanidade. Que a exploração do homem pelo homem nos coloca na pré-história da humanidade. E que o comunismo que ele, né, lá nos Grundrisse, eu acho que vai
desenhar um pouco mais como poderia ser, é justamente o início da história da humanidade. Isso é um pouco polêmico, é como se a história da humanidade ainda não tivesse começado, a exploração do homem pelo homem como uma condição de prévia à história. Irado. Não sei até que ponto é uma analogia que o Marx está fazendo. Eu acho que estava lendo recentemente, hoje vai ser só comentário, hein? Eu estava lendo recentemente o Palavras e as Coisas, cara, do Foucault, e ele traça essa coisa meio progressiva, nem progressista, progressiva e transformadora das analíticas do século XIX, né? E quase como se o século XIX carregasse na Europa, né, no episteme ocidental, uma terapêutica. E aí, se você pega os três camaradas principais lá, né, aquele trio bolo doido, Nietzsche, o Marx e o Freud, agora você está dando um elemento outro, né? Até para o Marx, essa superação é superar essa doença do homem, né, ou a pré-história da humanidade e tal. Talvez, eu fiquei pensando, recentemente, o Nietzsche tem a superação do homem, eu fiquei pensando no Freud, cara, que o Freud foi um judeu bem sensato, assim, que ele libera os rolês do inconsciente, produção, um pouco menos de ordem, mas quando ele tá sentindo, farejando a ascensão do nazismo, ele vai e escreve, tipo, Moisés e monoteísmo, o mal-estar da civilização, falando, tipo assim, é preciso uma concessão civilizatória, senão a gente não vai dar conta, não. Ele já tá sacando que, tipo assim, o que tá por vir se você encarar a civilização, ou assim dizer, a comunidade, né, melhor que civilização, comunidade, como mera ficção, ou como mero pastiche especial. Ele fala, isso aqui tem um perigo muito grande, é melhor baixar a bola todo mundo, existe o mal-estar, vamos nos contentar com isso, que o que não é se contentar com isso é pior. Acho que o pessimismo freudiano é muito coerente, assim, eu acho. Eu acho que é muito processo da guerra mesmo que influi nessa virada aí, né? Cara, né? Vê umas aberrações. Vai lá. Eu parei de falar um pouco pra gente ir pro texto, porque eu tô com medo de realmente ficar só no comentário. Mas tem problema se ficar só no comentário? Não, legal. Também a gente pode estender o tempo do coisa. Mas vamos lá que vai chegar até o Marx aí, né? Vamos lá. Ixi, meu Deus. Vamos reler a frase anterior, né? Que aí a gente já debateu um tantão. Simplesmente, as formas de produção social implicam também uma parada improdutiva inegendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um corpo pleno, determinado como sócios, que pode ser o corpo da terra, ou o corpo despótico, ou então o capital. Que aí, vamos lá. É dele que Marx diz. Então, é essa parada, né, da produção, esse estanque da crise, né, que faz os saltos, né, sociais. Não é o produto do trabalho, mas aparece como seu pressuposto natural ou divino. Ele não se contenta com o efeito em se opor às forças produtivas em si mesmas. Ele se assenta sobre toda a produção, constitui uma superfície na qual se distribuem as forças e os agentes de produção, de modo que se apropria do sobreproduto e atribui a si próprio o conjunto e as partes do processo, que então parecem emanar dele como uma quase causa. Isso é bonito, né? Isso é bem legal, essa puxada que eles fazem do Marx. Você quer comentar sobre essa inscrição social, assim? Eu estou também tentando entender o que eles estão trazendo aqui. Eles estão dizendo que esses sócios, na forma capital, ele se assenta sobre toda a produção. Isso. Constitui uma superfície na qual se distribuem as forças e os agentes de produção. Isso. Essa parte aqui que me chama a atenção, de modo que se apropria do sobreproduto e atribui a si próprio o conjunto e as partes do processo, que então parecem emanar dele, como de uma quase causa. Então ele é um efeito que aparece como causa. Isso. Eles estão falando aqui da reificação no Marx? Parece que é isso, não é? Eu acho que eles estão generalizando a reificação do Marx para entender, para entender também os processos entendidos como selvagens, tipo que você ter na inscrição da terra com T maiúsculo, da superfície, né? Tudo que vem da caça, tudo que vem da coleta, tudo que vem da disputa, mas também um ponto onde os regimes de modo de produção asiático, por exemplo, onde há uma soberania, há um rei, há um déspota, que é dele que emana toda a produção, né? Que é isso, tipo assim, já não é mais a questão da comunidade, do sobreproduto da comunidade, mas sim da geometrização dessas comunidades
em lavouras, em produções de gado, etc., e em produções de manufatura, e tudo volta ao corpo do déspota, como se ele, um efeito dessa produção, fosse, na verdade, a causa dela. E aí o capital é pior ainda, né? O capital é essa coisa que a gente está fazendo o tempo todo para o mercado mesmo, né? De alguma maneira, como se ele fosse o grande efeito. Assim. Eu fiquei em dúvida se, mais uma vez, se eles estavam falando do Marx aqui apenas quando ele se refere à forma capital, porque ele, no final das contas, ele analisa os modos de produção anteriores ao capitalista muito a partir da análise do modo de produção capitalista, né? Com a finalidade final, na verdade, de entender esse modo de produção. Eu acho que eles estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Fazer, tipo... É porque eu acho que a pretensão é fazer tanto uma genealogia do modo de produção social, mas uma genealogia do modo de produção do desejo, que aí eles vão falar, né? Como o desejo se codifica na Terra, com corpusculares da Terra, como ele se sobrecodifica no corpo do déspota e como ele se descodifica no corpo do capital, sacou? E aí para fazer essa retomada de uma certa genealogia do desejo, da organização do desejo, né, da geometria do desejo, acho que eles fazem essa volta. Bom, é minha suspeita. Perfeito. Para mim fez sentido aqui. Para mim fez sentido. Eu gosto dessa coisa de parece miraculados, né? Muito doido. Vamos lá. Em suma, os sócios... Como? Desculpa. Não, me perdi. Achei. Tá mais embaixo, eu subi um pouco aqui. Em suma. Não, eu que pulei, foi mal. Forças e agentes se tornam sua potência sob uma forma miraculosa. Parecem miraculados por ele. Em suma, os sócios... Eu não vou comentar, não. Vou guardar esse comentário para depois. Em suma, os sócios, como corpo pleno, formam uma superfície na qual toda a produção se registra e parece emanar da superfície de registro. A sociedade constrói seu próprio delírio, isso é muito bom, ao registrar o processo de produção, mas não é um delírio da consciência. Ou melhor, a falsa consciência é consciência verdadeira de um falso movimento. Percepção verdadeira de um movimento objetivo aparente. Percepção verdadeira do movimento que se produz na superfície de registro. Alguma coisa aí? Meio trava-língua essa parte, né? É meio trava-língua, mas aqui me parece que eles estão trazendo o seguinte, como o fenômeno que está sendo percebido aqui, se eu posso usar a palavra fenômeno, né? Ele não é exatamente um falso fenômeno. Exato. Né? Ele é basicamente a aparência do fenômeno sendo tomada, como diria o Marx lá, pela essência, né? Isso. Lembrando que no Marx a essência é a totalidade do processo e a aparência é uma absorção parcial do processo, ou seja, essa superfície que eles estão se referindo aqui. Nossa, muito bom, cara, muito bom. Depois tem que trocar mais essa ideia aí contigo. Mas o que me veio aqui, no comentário antes, foi esse... Sim. Eu acho que a gente está vivendo esse delírio, né, cara, desde o começo da pandemia e desde muito antes, né, porque acho que a pandemia só fez tremer e levantar coisas que já estavam aí há muito tempo, né, mas esse grande delírio econômico, precisamos salvar a economia, senão as vidas serão perdidas. É preciso primeiro delirar a economia do que delirar outros modos de vida, sacou? Não vamos perder tempo pensando em outros modos de vida, vamos pensar em salvar essa economia do jeito que ela está. Como se esse registro da nossa produção fosse a prioridade, né? Como se a gente dependesse desse registro da produção. Esse delírio é muito doido, né? Sim. É porque isso tem a ver também com uma proibição, né? Tem um interdito de pensar outros mundos. Não há alternativa. É legal que o Mesários, lá no início do Para Além do Capital, ele cita a Margaret Thatcher, né? Ele fala, não, a Margaret Thatcher estava falando o que os políticos mais, digamos assim, progressistas da época também estavam trazendo. Por exemplo, os socialistas que estavam assumindo o poder. Todo mundo entoava no mesmo coro, o que ele chama de Tina, né? There is no alternative. No inglês é horroroso, mas assim, não pode ter uma alternativa. Justamente porque a partir do momento que você cogita outra alternativa, a possibilidade de você desmontar
essa estrutura para montar outra, ou para, enfim, é muito grande. Mas quando você acha que não tem alternativa nenhuma, cabe a gente tentar aperfeiçoar isso aqui. Entendeu? Sim, eu acho que Não é meio maluco? Não, eu acho que é perfeito. Eu acho que é o delírio que você vai combinar subjetivamente hoje em dia com uma coisa do empreendedorismo. Porque nunca é sobre revisar a lógica, é sempre sobre achar solução e adaptação. Eu tô lendo um livro, cara, eu tô na 4ª página do livro, eu tô tão puto. Cadê? Mostrar para você, os ouvintes não vão ver, né? Mas se chama Revolução das Plantas, cara. Da editora Ubu, né? Que traz uns negócios legais. O Ubu, por sinal, publicou o Fanon, né? Publicou agora o Peles Negras, né, Máscaras Brancas. Cara, é um livro todo de um cientista que está falando de botânica e o tempo todo ele fala que as plantas acharam as melhores soluções, elas conseguem se adaptar, porque elas são mais evoluídas e de um jeito que, tipo assim, consegue delirar empreendedorismo e consegue delirar como norma essa produção de um registro, né, e causalidade nas plantas, no que fosse, você vai ver nas crianças, nas raças, nas militâncias. Isso eu acho. Isso é uma praga, né? Se tem alguma coisa de planta nisso, é que é uma praga essa porra aqui. Talvez. Eu não sei se ele pensou muito no eucalipto da aracrocelulose, da fibra, mas eu acho que. Mais uma vez, um comentário fugido do assunto, mas. Às vezes eu ficava, quando ainda morava no Espírito Santo, né? E tinha oportunidade de passar perto de uma plantação de eucalipto, eu ficava pensando naquilo. A gente cria um ranço com aquele exército de árvores, mas o eucalipto ele nunca pediu para ser plantado em fileira. Ele nunca pediu aqui, por favor, me planta um atrás do outro. Ele nunca foi lá e se enterrou na terra sozinho. A gente fez essa opção, né? E a gente fala, não, o eucalipto destrói a terra, mas o eucalipto destrói a terra quando a gente faz um determinado uso dele, né? Mas talvez tenha sido um empreendedorismo do eucalipto que a gente não percebeu. Ele convenceu os humanos. Ele deve ter lido Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, influenciou o pessoal da aracrocelulose. Minimamente ele leu O Segredo, né? Para fazer uma atração positiva. O Segredo, talvez. E chamar as boas energias, né? Fazer esse deserto verde aí. O pensamento positivo do eucalipto. O eucalipto que não é plantado em fileira, ele não cresce do mesmo jeito. Claro, tem a poda também, né? Mas o eucalipto... eu tinha uns pés de eucalipto no terreno da escola que eu estudava lá em Laranjeiras, do ABL. Tem razão, e o eucalipto, ele não cresce só para cima, né? Nem ele fininho, se abre mais. Você vai podando ele para ele crescer só num tamanho. Como todo monocultivo, né? Você tem que fazer ele caber naquele. Nossa, eu ia estender esse comentário para longe, assim, falar de antropoceno, de filo maquínico, né? Porque é isso, né? Uma tecnologia que se aplica à planta não tem um dado. É exatamente essa relação entre os termos que produz os termos. Então é isso, a relação humana de tecnológico com o eucalipto faz essa maluquice, né? Mas vamos lá. Eu ia fazer o estilo. Mas eu tô fazendo piada com isso, mas eu não quero dizer também que o eucalipto é totalmente inocente, não. Ele tem que considerar o papel dele nesse processo. Mas eu acho que a gente tem mais responsabilidade, sim. Eu já falei que a solução para o Brasil, uma delas é trazer um monte de koala para cá e fazer tipo um empesteamento de koala, eles comer o eucalipto todo. E aí deu bom. Vamos lá. Estamos no capital. O capital é, sem dúvida, o corpo sem órgãos do capitalista. Ou melhor, do ser capitalista. Mas, como tal, ele não é apenas substância fluida e petrificada do dinheiro. É que ele vai dar a esterilidade do dinheiro, a forma sobre a qual este produz dinheiro. Por isso que era pecado essa porra, né? Porque fica inventando coisa. Ele produz a mais-valia como o corpo sem órgãos se reproduz a si próprio. Floresce e se estende até os confins do universo. Encarrega a máquina de fabricar uma mais-valia relativa, ao mesmo tempo em que nela se encarna como capital fixo. Aqui os caras leram Marx, e aqui os caras deram... Nossa, eu até me perdi um pouquinho aqui. Você topa a gente tocando e qualquer coisa volta? Você... Não, toca sim, por favor. Que eu acho que capital fixo aqui que me matou, mas vamos prosseguir. É porque tem essa dimensão, tem a mais-valia relativa e ao mesmo tempo é capital fixo dos meios de produção, né? Então, ao mesmo tempo a coisa mais sólida que tem é a coisa mais fluida, né? Que está só criando outros valores e botando valor em tudo, né? Como diz o Guattari. Depois eu tenho um comentário que eu acho ótimo, assim, do Guattari do Carlos Mossa, não lembro. Vamos lá. Perdi. Aqui. É no capital, ou e é no capital,
que se engancham às máquinas e os agentes, de modo que seu próprio funcionamento é miraculado por ele. Tudo vem do capital, né? Como se o capital fosse produtor dele mesmo e de tudo que está ao redor. É objetivamente é objetivamente que tudo parece produzido pelo capital, enquanto quase causa. Né? Como diz Marx, no começo, os capitalistas têm necessariamente consciência. Caralho, tô com uma sirene muito doida aqui. Veja, no começo, os capitalistas têm necessariamente consciência da oposição do trabalho e do capital, e do uso do capital como meio de extorquir sobre o trabalho. No começo, ficou até o alarme aqui, falando sobre o trabalho. Pode continuar, vamos continuar. Fala aí. Não, eu só concordei, eu só entendi até que isso foi tipo assim, entendi. Acho que a gente pode prosseguir aqui na leitura. Vamos seguir. Porque no começo parece que era isso, né? Essa relação era mais transparente, né? Era mais objetiva, essa relação de tramóia, né? Antes de se naturalizar, sim, né? Menos fetichizada, né? Exato. Um delírio menos incorporado ainda. Calma aí. Mais sincera, né? Mais sincera, né? O engano mais sério, assim, né? Tipo assim, olha, tô te enganando mesmo, é sem vaselina mesmo, é pra machucar. Agora tem viés de agrado ainda. Mas depressa se instaura um mundo perverso e enfeitiçado. Aí, fetichismo e perversão. Certamente. Ao mesmo tempo em que o capital tem um papel de superfície de registro que se assenta sobre toda a produção, fornecer mais-valia ou realizá-la. Eis o direito de registro. Tocamos, então, tem uma citação aqui do Carli Marquise. À medida que a mais-valia relativa se desenvolve no sistema especificamente capitalista, e que a produtividade social do trabalho cresce, as forças produtivas e as conexões sociais do trabalho parecem destacar-se do processo produtivo e passar do trabalho para o capital. Caralho, isso é muito bom, né? Assim, o capital se torna um ser bastante misterioso, pois todas as forças produtivas parecem nascer no seio dele e lhe pertencer. Terceiro volume do Capital. Esse aqui é só para quem leu até o final, né? Não foi quem estava de bobeira. Não ficou ali não ficou ali no capítulo 5, naquelas coisinhas que a gente estuda com Vygotsky, não, né? O que acontece? Aqui ele está falando também da alienação, né? Total. Eles estão trazendo também a questão da alienação aqui no Marx. Sim. Que é, como trabalhador, tenho o conhecimento, as práticas e, inclusive, um domínio das ferramentas de trabalho que daqui a pouco eu já nem percebo mais que o capitalista dependeu de mim para, inclusive, tudo isso que ele possui ter sido organizado na forma dos meios de produção capitalistas. E aí, chega uma certa altura que o meio de produção, ele é completamente estranho ao trabalhador. Quase que autônomo, o trabalhador, né? Ele é simplesmente alguém... Ele depende de vender sua força de trabalho para um capitalista que detém esses meios de produção. Só que esses meios de produção também são efeito de um processo histórico do modo como esse trabalhador trabalhava antes e no processo de apropriação desse trabalho, nessa nova forma que é a sociedade capitalista, no modo como isso também vai ser arregimentado numa coisa que é a propriedade do capitalista moderno, que é o meio de produção. O meio de produção, ele tem o suor do trabalhador, mas ele não é mais reconhecido como propriedade intelectual, inclusive, do trabalhador. Porque é esse o buraco negro aí de sugar não as individualidades, né, mas as singularidades. Quando a máquina, o trabalhador vira uma peça da máquina, praticamente. Né? Ele chega lá, ele se encaixa independente da sua singularidade. E aí, esse achatamento, né, das pessoas. Tanto que se você for, todo mundo é substituído, né? Tudo é substituível, na verdade. Essa grande lógica do capital todo mundo é substituível, né? Ninguém é tão importante assim. Nem mesmo os grandes CEOs, né? Os grandes líderes de corporação, todo mundo é peça dessa servidão maquínica, bem bizarro. Agora, o que eu queria trocar ideia com você era de pensar, que talvez eu nunca tinha pensado assim, mas se a noção do delírio
para a esquizoanálise não vem para contrapor ou então atualizar a noção de alienação. Porque não sei de alienação. Não sei se é algo que a consciência não capta, que se engana, mas algo que se delira. Algo que se deseja, necessariamente que se deseja. E esse que é o problema, né? É porque a alienação, ela não é necessariamente um fenômeno cognitivo de não entendimento, ou de entendimento errado, por mais que tenha a ver com isso. Mas a alienação, ela é, em essência, o que a etimologia da palavra diz, ela é uma separação. Tanto eu tô querendo fazer algo muito parecido com o que você está fazendo aqui, com o texto do Mesaros, que é a Teoria da Alienação em Marx. Legal. Lá no Raio-X, que é ir fazendo a leitura e comentando. E é um texto do Mesaros que ele basicamente vai estudar o conceito de alienação, a importância do conceito de alienação na obra do Marx, os diversos momentos. E aí, lá no início do livro, no primeiro e no segundo capítulo, ele vai basicamente dizer sobre a evolução do conceito de alienação até chegar na forma em que ele se apresenta lá no Capital. Na verdade, a hipótese dele é de que a alienação não é um conceito final do Marx, que está desde o início, mas ele trabalha, na verdade, nem com a forma que aparece no Capital. É naqueles manuscritos econômico-filosóficos, né, do Marx, que às vezes é um texto do Marx que às vezes aparece com outros nomes também. Mas aí ele vai dizer, você vai encontrar a ideia de alienação quando o Marx estuda a questão judaica, porque tem a questão de um povo que se entende como um povo separado do resto da humanidade, dos outros povos, a relação entre o judaísmo, e de como isso evolui, por exemplo, no cristianismo, quando essa alienação toma uma outra forma, porque o cristianismo ele já não se pretende mais uma religião do povo judeu, ele é uma religião de toda a humanidade. O cristianismo se pretende territorializado, né? Se pretende expansionismo. Exatamente. Então, e em outros momentos, ele dá uma série de exemplos de alienação, para além da alienação do trabalho clássica que a gente fala. Então, a alienação do trabalho é uma forma. E ele vai dizer, a alienação é o conceito central lá do Marx. Mas ela não é um entendimento errado. Ela é uma distinção. Tem algo a ver com entendimento, mas tem muito mais a ver com uma separação que eu faço de mim em relação a alguma coisa, como, por exemplo, o fruto do meu trabalho. Sim. Então, eu não vejo mais esse fruto do meu trabalho como fruto do meu trabalho. Ele é uma outra coisa estranha a mim. Né? A análise que eles fazem aqui, o tempo todo de alienação, é sempre essa dimensão da alienação do trabalho, tanto que sempre para tentar implodir a diferença de que a superestrutura estaria subordinada à infraestrutura, mas que há já, no processo de produção de subjetividade, no processo de ideologização, um processo de produção, que é tão importante quanto a manutenção dos meios de produção, é a manutenção desses meios de subjetivação, né? Seria mais ou menos, a meu ver. E aí meio que implode nessa questão de infra e superestrutura. Mas pelo que você está falando, parece muito dentro do restrito da alienação do trabalho, né? Sim. Mas eu, na verdade, vou ter que ficar pensando um pouco nisso, no delírio como uma superação da alienação, porque você trouxe uma questão interessante, e eu acho que dá para fritar um pouco nisso, se é realmente isso que eles estão trazendo, e se faz sentido isso que eles estão trazendo, se o que eles estão trazendo é isso. Porque... Eu gostei dessa pergunta. Porque o mote principal, eu acho que é Spinoza e Reich que cantam a bola, do Antiédipo e do Mil Platôs, né? Porque as pessoas desejam a sua própria opressão. Então, já não é uma questão de uma simples separação, não é cognitivo, eu acho que é mais complexo que isso, né? Mas como há desejo nesse processo, como há a defesa do patrão, a defesa do Bolsonaro, a defesa desse modelo econômico racista, machista e mantenedor da nossa miséria, né? Como que a gente chegou nisso? E aí é o que o Cláudio Piano fala, né, do Spinoza, que o problema do Spinoza era com o homem das marcas, ou seja, aquele sujeito que é marcado pelo encontro dos corpos, mas que ele não fica com o entendimento de Deus, ou seja, dos encontros entre os corpos, do processo, da relação da mente com o corpo. Ele apenas fica com a marca que os encontros deixam na mente. E ele toma isso como verdade, então nesse primeiro nível de conhecimento, ele obviamente vai ser levado pelos afetos, né? De alguma forma, vamos pensar assim. E aí a gente acaba desejando... o pessoal do reggae também canta, né? O Paulo Freire lá, os meninos do ponto de equilíbrio, não adianta o oprimido virar opressor.
Mas no final das contas, esses desejos de ser oprimido ou de se tornar o opressor, todos eles têm a ver também com a gente ser levado pelas marcas. Sim. Se a gente for pensar. Sim, acho que no Mil Platôs isso faz eco pra caramba, né? Principalmente naquele Platô do De Vere, assim, que eles fazem a distinção das esseidades e das molecularidades e das molaridades. As molaridades são essas grandes marcas, né? O homem, a mulher, o negro, o branco, e a gente vai sendo arrastado por isso, né? Mas que isso não deixa de ter sempre uma fuga, né? Isso que é legal, sempre tem uma coisa que escapa desse sistema e pode se produzir outra coisa com isso. Não necessariamente vai ser uma coisa maneira, né? Pode vir coisas muito aberrantes, assim. Mas esse movimento tá aí, né? As coisas aberrantes certamente vão vir, mas não dá para dizer que o jogo, para fazer uma referência ao rugby agora, eu lembro que tinha uma frase que o pessoal falava muito e que ficou para mim assim para a vida, que aquela porra daquela bola oval, ela não quica, né, e vai para frente, ela pode ir para qualquer lado, mas quando você perde o controle da bola e você, tipo, não corre atrás dela para recuperar, você toma esporro, porque a bola tá viva. Eu gosto dessa expressão, a bola tá viva. Quer dizer, enquanto a bola tá dentro do campo, não importa que você perdeu a posse dela, que você perdeu o terreno, que você tá com mais chance de tomar o try. A bola tá viva, então vai atrás da bola. Caralho. Não sei nem por que eu trouxe esse negócio do rugby, mas acho que é isso. Não tá dominado. Fuga, né? Não tá dominado, né? Não tá, sempre pode. É uma linha de fuga muito maluca, cara. Eu tenho pensado muito nisso, né? Qual é o trabalho, assim? Pergunto para vocês, qual que você acha que é a disciplina, né? Vamos pensar assim, dos conhecimentos e das práticas, aí botando o nome de disciplina meio alegoricamente, qual é a disciplina das sensibilidades das bolas vivas, hoje em dia? Qual que é, né, a nossa disciplina? A sensibilidade das bolas vivas? Que pode capturar essas fugas, não capturar, mas cuidar dessas fugas, assim, sabe? Dar consistência a isso que foge. Porque a gente parece muito insensível a isso hoje em dia. Eu tenho pensado isso, seja em sala de aula, seja nas nossas relações amorosas, seja até na arte, né, cara? Sim. É porque a gente eu não sei dizer ainda qual é a disciplina. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Aí lá pro podcast 16, eu deixo um comentário lá tentando responder essa pergunta. Mas a nossa tendência é enxergar as coisas numa perspectiva molar, mesmo quando a gente está lutando, mesmo quando a gente está resistindo, mesmo quando a gente está tentando construir outros mundos, a gente ainda enxerga tudo de uma forma muito molar, né? E claro, a gente pode cair o risco também de, no enfrentamento do molar, acho que em algum momento eu vi a gente fazendo isso e a gente já está fazendo menos, que é dizer, não importam as raças, não importam os sexos, ou a gente pode chamar os gêneros, né? As bandeiras não importa isso, então derruba. As bandeiras transparentes, exatamente. No final das contas, a gente consegue construir resistências moleculares transitando por essas linguagens molares, mas sem cair nos essencialismos, que é o essencialismo que a gente corre risco, por exemplo, quando o movimento feminista procura uma essência da mulher, ele cai na armadilha do patriarcado. O patriarcado depende de uma fantasia do que é a mulher e do que é o homem para funcionar. Eu não posso negar que nós somos mulheres e homens e que isso determina as relações do patriarcado, mas uma coisa é fato, nós somos construídos, homens e mulheres, para o patriarcado funcionar. E não é assumindo isso como o que nós somos e pronto, acabou, que a gente vai conseguir superar o patriarcado. Mas, ao mesmo tempo, quem cai na armadilha do essencialismo está tocando lutas que a gente tem que considerar. E quando a gente procura uma essência negra do movimento negro, é diferente de reivindicar os valores da ancestralidade. O que eu posso aprender com quem já passou por isso. Agora, a ideia de por exemplo, separar quem é negro e quem não é, o processo do colorismo e uma busca por uma verdadeira África, que não se percebe que necessariamente a busca por ancestralidade vai passar por um processo mítico. E a gente começa a negar o mítico e dizer, não é mítico, não, isso aqui é a África verdadeira. A África verdadeira é assim. Arcaico, né, ancestral, assim, e aí você vai cobrar, né? Necessariamente você vai cobrar de quem está fora disso, né? E do mesmo jeito, porque eu acho que é mais fácil ver isso quando a gente fala de luta de classes, né? Eu posso hoje ser um operário, e não é tão simples assim, mas é mais possível do que no sistema feudal, amanhã eu me tornar um burguês. Eu detenho meios de produção, e agora eu tenho os meus operários que trabalham para mim, que eu exploro. Mesmo o clássico, né? Você pode ser um operário super revolucionário com relação à luta de classe, mas
reproduzir machismo, reproduzir racismo, homofobia. Isso, é. Um exemplo clássico, né? Mas eu estava fazendo essa comparação para dizer assim, não é possível eu hoje ser negro e amanhã me tornar branco, eu hoje ser homem e amanhã me tornar mulher, ou é menos possível, digamos assim. São identidades mais difíceis de trabalhar. E isso faz com que nós marxistas cometamos o erro de achar que a questão da luta de classes clássica, chamada capital-trabalho, eu gosto de falar de luta de classe socioprodutiva, né? Que ela não é uma questão identitária, que a questão dos negros é identitária, que a questão das mulheres é identitária, dos LGBTs, das pessoas com deficiência, mas a questão da classe trabalhadora é uma questão de classe, e não uma questão identitária. Nada mais identitário do que dizer, eu sou classe trabalhadora. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair no essencialismo disso também. Porque senão a gente vai querer ser classe trabalhadora para sempre, e para isso a gente depende do quê? De ter um burguês para sempre. Sim. Não sei se fez sentido essa Não, faz super. É isso, né? Eu acho que, por exemplo, a Sueli Carneiro, você falando, me lembrou a Sueli Carneiro, quando ela fala de raça, e ela defende o termo raça num viés sociológico. Existe raça porque existe relações de racialização. E aí você pode falar, né, de uma raça que se produz, que é nisso, no encontro que está se produzindo. Mas se você afirmar a raça negra, a raça branca, se você afirmar a raça negra, você tem que afirmar a raça branca também, de alguma forma. Se você afirmar de uma maneira essencialista, o que é uma armadilha. Da mesma forma, se você afirmar a essência mulher, você vai ter que afirmar a essência homem. E aí vai ficar, então tem que ser todo mundo igual. Vai ser uns buracos muito complicados, né, da gente sair. Mas a gente tem uma armadilha no movimento negro, que a gente quer perseguir o caminho dos judeus. Eu não exatamente reivindico isso, mas assim, nós queremos ser aqueles que foram oprimidos por um genocídio no passado, mas nos tornamos os grandes donos do meio de produção em todo o mundo. Sim. É como se, para alguns setores do movimento negro, a gente tivesse uma vocação para isso, para superar o genocídio do passado, deixar o genocídio do passado, a diáspora, inclusive, nos afirmando enquanto negro. Exato, o processo diaspórico, eu acho que tem muitos paralelos colocados. Mas o modo como tudo isso se estruturou e como o capital, no seu sistema capital, se apropriou do sistema racial e tornou ele no racismo moderno, ainda mais esse que a gente tem hoje no século XXI, ele não deixa muitas brechas para os negros se tornarem o topo do sistema de exploração capitalista. Eu acho que o sistema de exploração capitalista, ele depende dos negros por baixo. E mesmo que a gente consiga isso, a gente vai assumir o topo colocando quem por baixo da gente? Pressupõe, né? O topo pressupõe alguém sendo pisado. E é esse o projeto que a gente quer construir enquanto povo negro, mas é entender também, eu sou o povo negro por causa do meu código genético. Sim. Quando a gente faz análise do DNA, a gente percebe que a gente nem tem uma semelhança de DNA tão grande entre os negros assim. O que nos une enquanto negros é outra coisa. É o olhar do outro que nos trata diferente enquanto negros. É uma certa relação, né? E aí a gente foge um pouco desse essencialismo. Talvez. Perfeito. É aqui na relação. Eu fico pensando assim... É no encontro no final das contas. No encontro. Não sei se o Guattari, lá no Cartografias do Desejo, né? Ele fala muito do... Estou pensando junto com os trabalhadores sociais. Ele chama esse termo. Ele não cria uma disciplina. Ele está falando da esquizoanálise o tempo inteiro, e acho que ele banca mais a esquizoanálise do que o próprio Deleuze, como esse lugar de metamodelo. Eu posso pensar os modelos de molarização e de molecularização como a grande... Não é uma disciplina fechada, mas é aquela que vai poder influenciar na pedagogia, influenciar na militância, influenciar na psicologia, de alguma maneira. Mas eu acho que ali ele fala assim, estou falando para os trabalhadores sociais, seja do jornalismo, do serviço social, da pedagogia, para vocês se atentarem às partículas de não senso, as partículas do que foge, aquilo que foge, em vez de você reprimir, em vez de você ocultar, em vez de você tentar corrigir, como é abraçar isso, como é cuidar disso. Eu estou vendo que o Deligny tem muito disso. O Deligny é um cara que estudou muita educação, né? E ele parece que tem muito essa parada. E aí eu vejo... Quem é? O Deligny, cara. O Deligny é de onde eles tiram a ideia das linhas, dos aracnídeos. É um cara francês também. Escritor, filmou também, diretor. E ele trabalhou só com os párias, cara. Só com autista, louco, menor de idade infrator, na França, entre a Segunda Guerra e os anos 70 e 80. E ele é um cara que visita Laborde, tem altas trocas com o Guattari, com coisa. Mas eu vejo um paralelo muito legal do Guattari, eu tenho cada vez mais visto. O Guattari e o Paulo Freire. O Paulo Freire, na abertura dele do dialogicismo, de uma dimensão de
assumir em nós, como profissionais, né, como trabalhadores, a nossa própria ignorância, não só a questão do professor, mas se você generaliza isso como corpo social, se a gente incorpora uma dimensão de ignorância, de que só no encontro com o outro eu posso saber do outro, posso saber das suas necessidades e posso compor comunidade, para mim isso é puta abertura para o dissenso e para o não senso, assim, que o Paulo Freire gasta muito na prática pedagógica, dá para imaginar em outras práticas, né? Inclusive na psicologia, na militância. Sim, sim. Perfeito. Mas que usem conceitos diferentes, né? O Paulo Freire está muito preso num humanismo, às vezes, essencialista, né? Outras tretas. Vamos fechar esse parágrafo, velho, senão a gente nunca vai terminar essa porra. Vamos. Vamos lá. É aqui o que é especificamente capitalista. É o papel do dinheiro. Opa. E o uso do capital como corpo pleno para formar a superfície de inscrição ou de registro. Mas um corpo pleno qualquer, seja o corpo da terra ou do déspota, seja uma superfície de registro, um movimento objetivo aparente, um mundo perverso, enfeitiçado fetichista. Sempre pertence a todos os tipos de sociedade como constante na reprodução social. Então, será que é isso que você estava falando desde o começo, que os três vão estar ali o tempo todo? Aqui me pareceu isso, né? No final das contas, me pareceu que eles amarraram o parágrafo assim. Não, olha, vamos voltar aqui, só para a gente fechar isso aqui. Eu acho que ele tem um travessãozinho aqui na escrita, que o que ele coloca, que na verdade é a primeira frase, ó. Mas um corpo pleno qualquer, aí pula o travessão todo. Isso, sempre pertence a todos os tipos de sociedade como constante da reprodução social. Então é um corpo pleno. É o corpo social como inscrição. E aqui no travessão eles dão as opções. Eu acho que eles ainda estão presos nessa dimensão. Corpo da terra. Seja o corpo da terra ou do déspota. Seja uma superfície de registro, é objetivamente aparente, um mundo perverso, enfeitiçado, fetichista. Sim. É isso, cara. Zé, vamos ficar por aqui? Vamos sim. Acabou de vir uma gata aqui pro meu colo. Eu vi ela aí não vai umas aparecer orelhas de no áudio, gato, mas ocupou aqui o qual acho que ela falou. Agora você deve vir para sua função de meu pet humano. Eu vou. Ian, muito obrigado pelo convite, pelo papo. Pô, obrigado a você, Zé. A gata virou assim: vou te devir animal aqui. Vou fazer um devir animal em você aqui. Mais ou menos isso. A gente vira meio bicho, né? Perto dos animais, assim, né? Meio que. Totalmente. Ainda mais quando é uma pantera selvagem, assim, que coloca a gente no desafio. Às vezes eu sou a caça dela. E às vezes eu me pego na situação também de colocar ela para correr, de ser o caçador. Porque quando ela gosta de brincar de lutinha, um hábito infeliz que a gente criou junto, porque eu fico com a perna toda arranhada, minha esposa também, mas de vez em quando ela é a caça e eu sou o caçador também. Não, mas gato não dá bobeira, não. Gato, o bicho tá levando sério. Mas, por favor, suas considerações, querido. Muito obrigado por estar aqui. É um agradecimento, porque você não sabe quanto tempo faz que eu não folhei o meu platôs. Mas esse é um antiédipo. Me deu até uma vontade de... O antiédipo, não, o meu platôs... foi um ato falhozinho de leve aqui. Faz tanto tempo que eu até nem o nome do bichinho eu tô conseguindo falar. Faz muito tempo que eu não folhei o antiédipo. O platôs até tive contato mais recente, assim. Mas eu acho que foi legal, me motiva a voltar a ele, a tentar reentender algumas coisas, pegar algumas partes que eu não cheguei a ler, que é um livro que eu não li inteiro, né? Sim. Não cheguei a ler ele completo, assim. E o mais legal é que eu vou poder depois ouvir essa conversa de novo da gente, dentro da sequência aqui, e entender algumas coisas que a gente falou que eu acho que nem a gente entendeu. Não, mas acho que o mais legal dessa experimentação, mais que conteúdo, né, porque isso, o combinado é tentar não ler antes, né, é o formato, assim, que pode vir do encontro, e isso é outra coisa que eu acho que os trabalhadores sociais estão falhando com isso, né, tipo, o que é essa potência do encontro, de uma certa espontaneidade, é uma palavra fodida, né, eu não gosto muito não, mas uma certa disposição, né, meio uma fé, né? Pode dar errado, pode ser que a gente tropece, aberrações virem, mas a bola tá viva, né? Tem que correr atrás dela. Sim, a bola tá viva. É tudo um grande jogo de rugby. Valeu. Mais ou menos isso. Mas no final das contas é isso, a gente tá jogando o rugby, você tem que correr pra frente jogando a bola pra trás, né? Dessa magia aí. Cara, te agradeço muito pela participação e que a gente continue conversando, trocando, ainda mais que é isso, né? Não é mais nada. Tô tão cansado que não consigo nem concluir o pensamento.
Vai ao ar hoje ainda, eu Poxa. acho. E aí eu passo o link para você, tá bom, querido? Maneiro. Ó, Maneiro. fica aqui, Beijão. beijão e até a próxima, cara. Muito obrigado. Até, a gente vai Tchau, se tchau. falando. Valeu. Tchau, tchau.